Olá, bonjour! Eu sou Janaína do Bonjour Abajur Língua e Cultura Francesas e esse vídeo hoje é para ensinar para vocês como é que a gente vai fazer para formar a negação em francês, ou seja, para construir frases negativas em francês. D'accord? Vamos lá? Então, olha só, la négation en français est formée de deux parties. Ou seja, a negação em francês ela é formada de duas partes, por duas palavrinhas. Geralmente o ne e o pas. Généralement le ne et le pas. Então, o ne ele vai vir antes do verbo e o pas vai vir depois. Repetindo, a gente tem o ne, o verbo e o pas. Ok? Então, olha só o exemplo que a gente tem aqui. Je parle français. Eu falo francês. Je parle français. Para formar a negação, então, como eu expliquei para vocês, a gente vai colocar o ne antes do verbo e o pas depois. Então, como é que fica? Je ne parle pas français. Veja lá, o ne, o verbo, que é o parler, e o pas. Je ne parle pas français. Tá certo? O verbo ele fica ali ensanduichadinho entre o ne e o pas, ok? Então aqui a gente tem alguns exemplos. Veja lá. Il va au bistrot. Significa ele vai ao bistrô. Para formar a negação, então a gente coloca o ne antes do verbo e o pas. Fica então il ne va pas au bistrot. Ele não vai ao bistrô. Estão vendo ali o ne, o va, que é o verbo, e o pas depois. Segundo exemplo, je suis brésilien. Eu sou brasileiro. Como é que fica, então, eu não sou brasileiro? Je ne suis pas brésilien. Repetindo, je ne suis pas brésilien. Terceiro exemplo, il travaille. Ele trabalha. Para dizer em francês ele não trabalha, nós dizemos então il ne travaille pas. Ele não trabalha. O ne, o verbo e o pas. Próximo exemplo, tu veux aller au cinéma? Tu veux aller au cinéma? Você quer ir ao cinema? A resposta seria non, je ne veux pas. Não, eu não quero. Non, je ne veux pas. D'accord? E olha só esse último exemplo aqui. Eu tenho elle est française. Elle est française. Ela é francesa. Atenção, porque vogal com vogal quase nunca ficam juntas em francês. Geralmente, quando nós temos duas vogais assim encostadinhas, que nem ali no elle est française, então, na negação, eu vou ter que colocar um apóstrofe. Olha só. Fica elle n'est pas française. Elle n'est pas, o E ali do ne sumiu, eu coloquei um apóstrofe e virou né. Porque, como eu falei, vogal com vogal, por questões de fonética, quase nunca ficam juntas em francês. Continuando aqui, de vez em quando, o ne, ele desaparece na forma oral. Eu vou dizer para vocês que quase sempre, geralmente a gente não escuta mais o ne na linguagem oral, na fala. Então, vocês vão ouvir muito em conversas no dia a dia, na forma oral do modo geral, a frase sem o ne. Olha só. Je ne suis pas russe. Eu não sou russo. A gente vai escutar je suis pas russe, je suis pas russe. D'accord? Então, esse ne, ele some na forma oral, mas isso não significa que ele não seja obrigatório. Ele continua sendo obrigatório, mas na linguagem oral ele desaparece. Na escrita, ele tem que ser escrito. D'accord? Outro detalhe da negação em francês. A gente pode formar a negação com o ne e alguma outra palavrinha negadora. Não é só o pas que existe depois do verbo. E é isso que eu escrevi aqui. On peut former la négation avec le ne et un autre mot négatif. Par exemple, il ne mange rien.
Nesse caso, o rien substitui o pas, porque o rien também é uma palavra negativa que significa nada. Então, il ne mange rien significa ele não come nada. Então, eu não preciso do pas, porque eu já tenho o rien. O ne, ele é sempre necessário, certo? E o pas pode ser substituído por uma outra palavra. Nesse segundo exemplo aqui, a gente vai substituir o pas pelo personne, que significa ninguém. Elle ne connaît personne. Ela não conhece ninguém. Eu não preciso do pas porque eu já tenho o personne, que é uma negativa. No terceiro exemplo, eu tenho uma outra palavrinha negativa que é o jamais. Je ne voyage jamais. Eu não viajo nunca. Então, revendo aqui, nós temos 3 palavras, rien, personne e jamais, que também têm sentido negativo e substituem o pas. D'accord? Então, quando aparecer essas outras negativas, a gente não precisa e não pode, não deve colocar o pas. Ok? E o ne, como eu falei para vocês, é obrigatório sempre, mas na forma oral, geralmente a gente não escuta mais o ne. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte lá a página do Bonjour Rabajour Língua e Cultura Francesas no Facebook. E também dá uma espiada no meu site, bonjourrabajour.com.br. Obrigada e até o próximo vídeo, até breve. Merci et à bientôt!